United Airlines, voo 811. Vamos trazer também um pouco do Aircast Investigation, né? É isso, Tiziano. Mayday Desastres Aéreos, como ficou conhecido aqui no Brasil e em Portugal, esse seriado aí que examina minuciosamente os acidentes ocorridos em água, terra e ar, no qual tiveram mais apelo popular aí. O programa foca nas causas das tragédias aí, e histórias individuais de alguns passageiros, que foi um diferencial na época em que ele surgiu, com cada episódio recriando detalhes em si, como ações dos envolvidos e as falhas mecânicas dos aparelhos, além da dramatização do programa também traz aí detalhes da investigação oficial dos acidentes. Como amante da aviação, Tiziano, eu sou muito fã desse seriado e eu digo a você, meu amigo, que foi esse seriado aí que trouxe toda uma legião aí de fãs de investigação sobre acidentes aéreos. Lembrar que esse seriado é um programa canadense do Discovery Channel que teve sua estreia no dia 3 de setembro de 2003 e que hoje está na sua 22ª temporada, hein, Thiago? Se o negócio não fosse bom, não teria 22 temporadas. É muito bom. Conta com mais de 200 episódios, a duração em média de 43 a 46 minutos cada episódio. E traremos aqui no canal Chat-C ou Chat-C, no dia 13 de janeiro, vamos decidir esse nome em votação, e a votação se encontra aí na nossa comunidade do canal. Tiziano, e como você falou aí, no dia 3 de setembro de 2003, foi ao ar o episódio piloto de Mayday Desastres Aéreos, e trouxe aí o drama do voo 811 da United Airlines. Thiago, esse avião operou sem acidentes por 19 anos, mas tudo iria mudar naquele dia 24 de fevereiro de 89. É verdade, Tiziano, esse avião, como você falou, em seu primeiro voo foi em 20 de outubro de 1970 e foi entregue à United em 3 de novembro de 1970. E ela operou normalmente até que em 24 de fevereiro de 1989 ela sofreu uma descompressão explosiva. E o que seria uma descompressão explosiva, Tiziano? Explica aí aos leigos. É uma queda súbita de pressão em um sistema com menos de 100 milissegundos, associados a uma violenta explosão. Geralmente isso é causado por um tipo de fadiga de materiais ou falha na engenharia, fazendo com que o sistema contido seja subitamente expulso para um meio circundante externo. Isso mesmo, Tiziano, mas antes de entrarmos nos detalhes, Tiziano, vamos conceituar um pouco mais sobre o voo 811 da United Airlines. Esse avião era um Boeing 747-A122 de prefixo N4713U e que fazia a rota Los Angeles, Sydney, lá na Austrália, com escalas em Honolulu e Auckland. E o voo 811 decolou do aeroporto internacional de Honolulu às 1h52 da madrugada, horário local, com 337 passageiros, 18 tripulantes, e sofreu uma falha na porta de carga em voo após deixar Honolulu. A descompressão explosiva resultante arrancou várias fileiras de assentos, precisamente 5 fileiras de cadeiras, resultando em 9 mortes de passageiros. No momento do incidente, o Boeing tinha acumulado 58.814 horas de voo, 15.028 ciclos de pressurização de voo, e não havia se envolvido em qualquer acidente anterior. Em 24 de fevereiro de 89, foi programado pela United Airlines para operar o voo 811 do Aeroporto Internacional de Los Angeles para o Aeroporto de Sydney, na Austrália, com escalas no Aeroporto Internacional de Honolulu, no Havaí, e o Aeroporto de Auckland, na Nova Zelândia. Durante a subida, a tripulação fez os preparativos para contornar tempestades ao longo da pista do avião. O capitão antecipou a turbulência e manteve o aviso de cinto de segurança do passageiro aceso. A aeronave estava voando por 17 minutos, enquanto estava passando por 22 mil pés, 6.700 metros de altura, para 23 mil pés, 7 mil metros de altura, quando a tripulação do voo ouviu um alto baque, que sacudiu toda a aeronave. 1,5 segundos depois, a porta de carga dianteira explodiu, ela foi lançada para fora com tanta força que passou por seu encaixe normal e bateu na lateral da fuselagem, abrindo-a de repente.
Diferenciais de pressão e forças aerodinâmicas fizeram com que o piso e a cabine desabassem, e 10 assentos G e H das fileiras 8 e 12 foram ejetados da cabine. Todos os 8 passageiros nesses assentos morreram. Os assentos 8G e 12G estavam desocupados, assim como o passageiro da 9F. Um buraco foi deixado na aeronave, através do qual uma comissária de bordo na cabine da classe executiva quase foi ejetada, a comissária de bordo Sênior Laura. A comissária então pendurou-se nos degraus que levavam ao convés superior quando ocorreu a descompressão. Os passageiros e membros da tripulação a viram agarrada às pernas de um assento e foram capazes de puxá-la de volta para dentro. Embora ela estivesse gravemente ferida dentro da cabine, os pilotos inicialmente acreditavam que uma bomba havia explodido dentro do avião. Voltando ao drama, Tiziano, do voo 811, temos aí os destroços ejetados da aeronave durante a descompressão explosiva, danificando os motores 3 e 4. O motor 3 estava experimentando forte vibração, nenhuma leitura de N1 e baixa leitura de EGT e EPR. Então a tripulação o desligou. Às 2h20 foi declarada emergência e a tripulação começou a despejar combustível para reduzir o peso da aeronave. A leitura N1 do motor número 4 logo caiu para quase zero. Sua leitura EGT era alta e ele estava emitindo chamas, então eles também o desligaram. Alguns detritos ejetados de forma explosiva danificaram a borda de ataque à asa direita, amassaram o estabilizador horizontal desse lado e danificaram o estabilizador vertical. Durante a descida, o capitão Crone ordenou ao engenheiro de voo Thomas que avisasse aos comissários de bordo para que se preparassem para um pouso de emergência, mas ele não conseguiu contatá-los pelo intercomunicador. Tiziano, e ele pediu permissão ao capitão para descer e descobrir o que estava acontecendo, e o capitão concordou. Thomas, então descendo, viu os danos graves imediatamente após deixar a cabine. A pele da aeronave foi arrancada em algumas áreas do convés superior, revelando-se as armações e longarinas. Enquanto descia para o convés inferior, a magnitude do dano tornou-se aparente quando ele viu o grande buraco na lateral da cabine. Ele voltou para a cabine e relatou que uma grande parte da fuselagem estava aberta, atrás da porta de saída 1. Ele concluiu que provavelmente uma bomba havia explodido, considerando os danos. Não seria sensato exceder a velocidade de stall do avião por mais uma pequena margem. Alguns detalhes aí a lembrar ou relembrar. É lembrar, né, Thiago? Que nesse modelo de avião com 4 motores e com esse peso de 300 mil quilos, não se mantém no ar com apenas 2 motores operando. Após o acidente, eles tiveram que baixar a altitude para terem um ar respirável. Mas só quando o engenheiro do voo foi ver o buraco da fuselagem que eles ficaram cientes da situação. E conforme o avião se aproximava do aeroporto, o trem de pouso foi estendido. Os flaps só puderam ser acionados parcialmente em decorrência dos danos sofridos após a descompressão. Isso exigia uma velocidade de pouso maior que o normal, de cerca de 190 a 200 nós, 350 a 370 km por hora. O capitão Crone conseguiu parar a aeronave sem ultrapassar a pista. 14 minutos se passaram desde que a emergência foi declarada. Todos os demais passageiros e comissários de bordo saíram da aeronave em menos de 45 segundos. Todos os comissários de bordo sofreram ferimentos durante a evacuação, desde arranhões a um ombro deslocado. E após grandes esforços da tripulação finalmente conseguir aterrissar essa aeronave, tivemos aí o alívio dos 346 passageiros sobreviventes. E assim a aeronave foi reparada e recolocada novamente em serviço pela United, mas seu prefixo até então foi alterado para N4724U. Em 1997, a aeronave foi retirada de serviço e passada para Air Dabia como C5AFBS, que encerrou suas operações em 1998 e a aeronave foi abandonada no Aeroporto Internacional de Plattsburgh, onde foi desmontada em 2004.
Tiziano, e apesar das extensas buscas aéreas e marítimas, nenhum resto das 9 vítimas perdidas no voo foi encontrado no mar. Vários pequenos fragmentos de corpos e peças de roupas foram encontrados no motor número 3, indicando que pelo menos uma vítima ejetada da fuselagem foi sugada pelo motor. E dando detalhes sobre a tripulação, começando em Honolulu, o voo 811 era comandado pelo capitão David Cronin, de 59 anos, no momento do acidente. Cronin havia registrado 28.000 horas de voo, incluindo aproximadamente 1.600 a 1.700 horas no Boeing 747. O voo 811 foi o penúltimo voo programado para Cronin, antes de sua aposentadoria obrigatória. A tripulação do voo restante consistia no primeiro oficial Gregory Slater, de 48 anos, no engenheiro de voo Randall Thomas, de 46 anos, 15 comissários de bordo. O primeiro oficial e o engenheiro de voo registraram 14.500 horas de voo e 20.000 horas de voo, respectivamente. E após aí, Tiziano, uma dura batalha aí dos Campbell, as investigações concluíram que a falha da porta de carga foi devida a uma falha de projeto que levou à descompressão explosiva. Porque até então a briga era que queriam pôr apenas a culpa em um mau fechamento da porta de carga. Até porque para trocar todos os circuitos de uma frota inteira era meio inviável para a companhia. E no fim, meu amigo, tudo termina em dinheiro. Mas é lembrar, né, Thiago, que os Campbell seguiram sua investigação e não aceitaram qualquer valor financeiro pela morte do seu filho. É isso aí, Tiziano. Assim fechamos o episódio de Mayday, Desastres Aéreos, e que venham os outros 198 episódios aí, Tiziano. Rapaz, Thiago, eu acho que é meio assustador você estar numa aeronave, observar a lateral dela praticamente se rasgando, é de gelar o espinhaço mesmo. Eu tava aqui pensando, Tiziano, como é que deve ter sido a morte dessas pessoas. Você tá ali perto da porta, tá tranquilo e tal, e de repente, bum! Um foi sugado pelo motor, pelo menos um. Pelo menos daí teve a sorte de morrer rápido, porque você ficar acompanhando mesmo, sendo arremessado, você olhar e saber que vai cair, esperando os momentos finais, eu acho que esse que foi jogado no motor teve a sorte de morrer rapidinho, instantaneamente, praticamente. Eu tava te dizendo, cara, assim, se é de morrer, mas que seja subitamente, porque o cara morrer em queda livre, sabendo que o fim tá próximo, é muito... Ali pelo menos foi sugado, foi uma dor só. Antes da morte. Complicado. Mas esse avião aí do voo 811 da United Airlines foi assim também marcante, como todos os episódios de Mayday é marcante, cara. Tiago, eu já tinha medo de andar de avião. Eu já tinha aquele receio, aquele medo de andar de avião. Agora mesmo é que eu não ando nele. Só pra morrer de avião, só o avião cair em cima de mim. Foi por medo de avião. Foi por medo de avião. Olha o avião aí, ó, pra cair em cima.